Boa noite, pessoal. Estamos aqui de volta com a nossa gravação do nosso canal Cristalizou. Estamos hoje com mais um convidado muito especial para nós e vai ser para todos vocês também. E antes de iniciarmos, eu vou falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Nós temos a Lancarte Papelaria, onde você pode trazer a sua lista de material escolar e material de escritório. E o pessoal da Lancarte vai providenciar para você todas as cotações. Nós temos ainda a Pousada Lincoln, que fica na Praia Grande, ali no bairro do Caiçara. Então você que quiser passar um feriado, um final de semana com a tua família, é só entrar em contato com a pousada, que também vocês vão ser bem recebidos. E ainda nós temos a Instaburg, hamburgueria, onde trabalho com hambúrgueres artesanais. É só entrar em contato também que vocês vão saborear o melhor hambúrguer da região do ABC. E todos esses contatos estarão na descrição do nosso canal. Por isso é muito importante que vocês se inscrevam no canal para que nós continuemos passar para vocês esse conteúdo, tá certo? Agora nós estaremos aqui apresentando o nosso convidado de honra, nosso pastor Anderson. Tudo bem, pastor Anderson? Tudo bem, Vivi? É um prazer. Tudo bem, pessoal? Estar com você aqui. Maravilha. Até porque o pastor Anderson, ele faz parte também, assim, da minha história, da minha vida do meu esposo Alain, porque nós tivemos, assim, muitos momentos intensos, né? Muita experiência, né? Muitas experiências juntos, congregando, bastante tempo juntos, aprendendo muita coisa juntas, né? Nós iniciamos aí dos projetos do nosso ministério, foi junto com vocês, né? Na obra social, onde a gente atuava assim diretamente com pessoas de rua, usuários de drogas, e uma das maiores experiências da minha vida foi lá, né? E você fez parte de tudo isso, né? Você iniciou esse ministério, tanto na minha vida quanto do Alain, e nós somos apaixonados por isso e até hoje a gente segue. Mas nós estamos aqui para que você traga uma palavra aí para quem está nos assistindo hoje. E aí eu queria perguntar para você, né? Fica à vontade, em primeiro lugar, né? Se apresente aí para o nosso público e eu queria que você trouxesse para nós alguma experiência, ou um testemunho, ou algo sobre o projeto que vocês ainda têm lá em Angatuba, mas que você venha compartilhar aí com os nossos ouvintes. Maravilha, Vivi. Tá bom? Tá ali o Alan, né? Obrigado, Alan. Graças a Deus, né, por essa oportunidade. Eu que me sinto honrado, né? De poder participar desse programa aqui com a Vivi, né? Eu estive acompanhando aí o canal, vi algumas entrevistas. Eu tenho quase 24 anos, né, que eu aceitei a fé, entreguei minha vida para o Senhor. E assim, foi muito intenso, né? A gente já começou um trabalho muito envolvido com o trabalho social. Tive a felicidade de ter o Alan, né, a Vivi, na época a Alice, né? Alice. Ela era um bebê. Eu nem sei como está hoje, eu espero que eu vou vê-la, está grande, né? Tá grande. Já tem até, aumentou a família, não conhecia ainda. Mas é isso aí, a gente um pouco separado, mas sempre junto no mesmo propósito. Isso para mim que é a igreja. Nós somos igreja, estamos vivendo isso, né? Sim. E eu fico feliz que nós estamos lá trabalhando também intensamente com novas experiências e vocês aqui também. E me trazendo para essa experiência aqui, né? Que ele está de frente às câmeras aqui, mas eu creio que vai ser produtivo. Eu então tenho 20 e poucos anos, 20 e poucos anos que eu sirvo a Deus, né? Me casei. A minha esposa está ali do lado, né? A Tatiana está ali, ela tinha 15 anos na época. Quando eu ouvi a palavra, eu era jogador de futebol, era atleta, não tive muitas dificuldades com droga e bebida. Então, na minha vida não foi os problemas que me levaram para a igreja, Vivi. Porque se você olhar dentro da igreja, as pessoas vão buscar a Deus porque alguma coisa não deu certo. Alguma coisa deu errado. Todo mundo diz que se não é pelo amor, é pela dor. E né? eu já ouvi muito isso aí. Aí eu acabei fazendo a minha versão. Isso não é por amor, é pelo amor. Então, Deus ama você tanto que Ele cria a situação e te atrai. Eu, na verdade, eu ouvi a palavra, gostei e falei, eu quero conhecer isso aí. E
estou aqui até desde ontem, né? E hoje permaneço, né? Na presença de Deus mais de 20 anos. E vamos falar das nossas experiências. Quando a gente começou um trabalho, a gente começou internando dentro da nossa casa. A gente falava de Jesus para as pessoas queriam mudança, mas o ambiente familiar, onde ela vivia, ou às vezes já estava na rua por aquela situação, a gente acabava acolhendo essa pessoa. Como eu disse aqui, a pessoa com dificuldade de convivência em casa, eles não saíam da nossa casa, porque a nossa casa tinha a presença de Deus, tinha oração, tinha louvor, tinha alegria de Deus, né, derramada no nosso coração e o amor. Então nossa casa sempre foi muito movimentada. E começamos a fazer um trabalho com os moradores de rua. Né? Logo em seguida vocês chegaram, né? E assim, abrilhantou aquele trabalho lá, né? Somou muito. Então a gente começou esse trabalho com os moradores de rua, começamos internando em casa. Eu morava embaixo, tinha uma igreja, que não foi eu nem que criei a igreja, né? Nós resolvemos fazer um culto e não deu para parar mais, aí se tornou uma igreja. E aí chegamos a ter 8 moradores de rua, pessoas que não tinham onde ficar. E assim, pastor, qual que é assim, a primeira dificuldade que você encontra em, de repente, estar num projeto de um morador de rua e socializá-lo? Qual que seria a primeira barreira? Então, são muitas, mas a primeira barreira a gente tem que vencer realmente com o amor, né? Assim, com a paciência, com a tolerância. Porque as pessoas que estão na rua, elas estão acostumadas a ser maltratado e maltratar, ser agredido e agredir em palavras. Então a primeira barreira foi algumas semanas, a gente ia uma vez por semana. A primeira barreira foi fazer eles entender que a gente não tinha nenhum interesse de forma alguma, a não ser que eles mudassem de vida, que eles melhorassem. Eu cheguei a encontrar um morador de rua que ele falou para mim a forma que ele vivia, e ele trabalhava, ele tomava banho lá no Celso Daniel, e tinha uma vida normal, não usava droga, só que assim, ele não queria viver em casa, não queria viver com ninguém. E se a gente olhar para o povo de Deus morava em quê? Em tendas, não é? Sim. Só que assim, não é uma realidade. Eu vi em centenas que a gente teve contato, eu vi Então venceu essa barreira, a pessoa pegar confiança, né, de que você não tem interesse nenhum, né, de estar ali, muito pelo contrário. A única coisa que você quer é que a pessoa experimente o amor de Deus, né, derramado aquilo que a gente sentiu, a gente quer que a pessoa sinta. E às vezes a gente erra da forma de apresentar aquilo ali. Então, e hoje a gente aprendeu que isso é muito mais natural, que não depende só de nós, né? Nós falamos da palavra, falamos de Jesus, não só com palavras, né, com atitude de amor, de preocupação. E a pessoa vai abrindo o coração e a palavra, o Espírito Santo vai fazendo o resto. E eu gostaria de lembrar aqui, Vivi, uma coisa assim que é bem interessante. Quando vocês chegaram no trabalho no núcleo missionário, graças a Deus a nossa igreja sempre foi muito focada na palavra, né? As mensagens eram mensagens que fazia refletir, que incomodava a gente, trazia transformação. E a gente foi vendo a transformação na vida de vocês, ao ponto de que vocês chegarem, quando a minha mãe vendeu a casa dela ali, porque já não tinha mais aonde abrigar, ela vendeu a casa dela e comprou um sítio. E aí vocês começaram, não tinha ajuda, vocês começaram a bater de porta em porta, um sol, né? O dia que vocês tinham de descanso, você no seu trabalho, o seu esposo e outros irmãos que tinham também as suas atividades, saíam nas portas, batendo de porta em porta, arrecadando alimento, com aquela alegria, né, para mandar para o sítio Canaã, que hoje já tem 10 anos, né, que está estabelecido lá. Logo nós vamos falar um pouco da casa lá. E quando vocês vieram, vocês trouxeram, acabou cristalizando naquela, nem existia, né, esse canal, na verdade não existia nem o WhatsApp. Realmente, a gente era o WhatsApp, né, a gente filmava, trazia para a família e trazia filmagem da família para a pessoa que estava internada. E assim, e foi tremendo, porque mesmo eu sendo líder na época, direcionando algumas coisas, isso não partiu de mim. Vocês trouxeram pronto, vocês começaram a visitar os internos, fazer essa ponte entre interno e família, tentando aproximar, e assim, com êxito algumas vezes,
outras não, mas o importante é isso, que vocês não desistiram, né? Agora, falando aí desse começo, assim, da nossa convivência, esse canal, né, cristalizando, é isso? Cristalizou. Cristalizou. Isso. De Então, Cristo. então já cristalizou, para nós cristalizou. Sim. E agora para as pessoas que estão ouvindo, eu acredito que vai estar cristalizando, né? Eu creio. Que é um processo. E o que acontece? A palavra de Deus, eu sempre menciono muito isso, que é um versículo que a gente vê muito falar nas igrejas, que é: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhã. E nesses 20 e poucos anos servindo a Deus, puxa vida, teve assim, choros que duraram muito mais que uma noite, né? E às vezes a gente ouve essa mensagem naquele ambiente, com louvor, é um ambiente muito espiritual, então a gente toma posse daquilo, mas às vezes o processo, o motivo do choro, a luta, a dificuldade, a enfermidade, é um processo que você tem que passar e às vezes dura um pouco mais que isso, né? E qual o entendimento que a gente chegou, meditando na palavra de Deus e observando a vida, né? Que quando diz assim, o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã, a Bíblia, quando fala, ela dá referência da noite, ela está falando de escuridão, está falando de trevas. E isso não é do ambiente escuro, que nem Jesus, quando a palavra diz que ele nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Não é que ele nos tirou de um lugar escuro para um lugar claro. Eu entendo, e assim, eu acredito que você e o público que está assistindo vai, pelo menos, pensar, né, nisso que eu vou falar aqui, iluminar, cristalizar o entendimento. Porque assim, o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Mas espera aí, e essas lutas que duram anos, duram muito tempo? E a gente sai da igreja e fica aquilo lá, tal, mas no outro dia a realidade é outra, a luta está lá, a peleja ainda está lá. Existem algumas campanhas que as grandes igrejas, né, as igrejas da mídia, lançam lá, que é 7 dias de clamor, ou 12 dias de clamor, para 12 meses de bênção. Não tem como ser uma realidade. Porque uns vão ter 12 meses de bênção, porém outros vão ter que orar os 12 dias e orar o resto do ano, para de repente não ter o que as pessoas consideram bênção. De repente eles vão ter lutas, dificuldades, que lá na frente, quando passar, eles vão entender que aquilo foi uma bênção. Porque a palavra dá referência para a gente. Paulo, ele diz assim, que não estranheis a ardente prova que há de vir sobre vós, como se alguma coisa estranha vos acontecesse. É porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então faz parte, até para o Espírito de Deus se manifestar na nossa vida, não vai ser em meio a risos, em meio, de repente, uma situação de alegria, né? Porque a gente só consegue identificar a alegria depois de uma tristeza. E se a tristeza for profunda, a alegria é bem maior, né? Porque quando fala, vamos voltar para o nosso raciocínio, quando fala as trevas, né, o choro de uma noite, é o nosso entendimento. Porque se você estiver lutando, passando uma luta, uma dificuldade, e não saber o porquê e o para quê daquilo ali vai gerar choro, porque você não sabe o que fazer. E eu já passei momentos assim na minha vida que eu jejuava, eu orava, eu subia a monte, eu consertei até o que estava certo na minha vida, sabe, procurando alguma coisa. Eu falei, eu estou em pecado, tem algum erro. E não era um processo de Deus. E quando fala que a alegria vem pela manhã, é quando esclarece, quando cristaliza, né, o entendimento. Às vezes você está até dentro da luta e essa luta até aumenta, mas você consegue rir, você consegue se alegrar. Por quê? Você consegue ter entendimento, Deus ilumina o seu entendimento através da palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus, o poder do Espírito Santo acaba agindo na tua vida, porque eu sou pentecostal, e a gente falar de ser cheio do Espírito Santo, a gente pensa em falar em línguas, os dons, dom de cura, revelação, tudo isso que a gente sabe que o Espírito Santo, que são dons, né, que Deus dá para o homem através do Espírito Santo.
Mas na verdade, um dos maiores dons do Espírito Santo, o poder de Deus, porque Deus nunca quis ser reconhecido pelo poder, mas sempre sim pela sua vontade, não pelo seu poder. Ele manifestava o poder dele muitas das vezes para atrair as pessoas, tanto é que a Bíblia diz que sinais são para os incrédulos, não para aquele que já crê. Então, para atrair a pessoa, ele faz sinais, mas para a pessoa se aproximar, descobrir qual é a vontade de Deus, aí ela vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando o choro dura uma noite, enquanto você não entende o que está acontecendo, você vai chorar. Quando você passa a entender, o Espírito Santo vai te ajudar. Está iluminado, a prova pode aumentar, a luta pode aumentar, mas você consegue se alegrar, né? Então é uma coisa assim, né, é inexplicável. E dessa forma, através da palavra, através da evangelizando esses internos, você conseguia ver a transformação, uma mudança, de que maneira que você introduzia a palavra neles, porque imagina assim, né? Chegando numa situação de rua, de repente você começa a evangelizar da forma que você tem aí feito e falado aqui agora para mim. Sim. E como que ele consegue entender, né, perfeitamente tudo isso que você está falando e viver? Foi boa sua pergunta, porque a gente está falando aqui para pessoas que já têm um pouco de contato com a palavra de Deus, né? Que já têm noção do ambiente, o que é a igreja, o que é a palavra de Deus, aí fica um pouco mais fácil. Muitos, infelizmente, muitos que estão em situação de rua, são pessoas que já estiveram um tempo servindo a Deus, estiveram na igreja, e por algumas decepções, ou outras coisas, dificuldades também, não tiveram esclarecido, cristalizado o seu entendimento, então não conseguiram ficar no momento das adversidades. Agora vamos lá para a sua pergunta. Quando a pessoa chega, o que a gente fazia na rua? Muitas das vezes levava lá para a igreja, a gente fez um espaço na igreja lá, tinha um banheiro para dar banho na pessoa, trocar a roupa da pessoa, arrumava um jeito de cortar o cabelo dela, ela se alimentar e ela olhar no espelho, porque ela estava muitos dias suja e de repente ela ficou limpa, ainda que no outro dia, 2 dias depois, aquela roupa ia ser descartada e ela ia continuar do mesmo jeito. Mas você imagina, em algum momento ela se lembrou o que é estar limpo, o que é estar alimentado, o que é dormir. Uns iam e passavam uma noite só. Assim como ela não percebeu e foi se sujando, foi chegando naquela situação, ela não percebeu. Então a gente tenta fazer o caminho inverso. E com a palavra de Deus, tem que ser meio que com doses homeopáticas, né? Porque não dá, a gente até tem aquela ansiedade de querer passar tudo para a pessoa, mas ela não vai conseguir entender. Então, no que a gente acredita? No amor, dando atenção para aquela pessoa, não julgando a situação que ela está. Porque a partir do momento que porque essas pessoas, eu lembro, o primeiro interno que eu internei dentro de casa, ele começou a dormir na garagem, em cima da carroceria de uma Saveiro que eu tinha. É o Jacó. Hoje está dirigindo a igreja, nunca teve recaída. O apelido dele era do mal. Ele trabalhava na biqueira de droga lá. Viveu de orfanato em orfanato, nunca teve família. Quando eu ia acordar o Jacó, eu ia com um cabo de vassoura. Porque ele já acordava dando soco já, assim. Então, defensiva. São pessoas que viveram isso aí, é o que eu falei no começo, né? Acostumada a ser agredida não só com palavras, em outras situações, em agredir também, revidar. Então você mostrando diferente, a pessoa vai baixando a guarda. A partir do momento que a pessoa baixa a guarda e sente uma confiança, até fazer uma pergunta para você, irmão. Relacionado à fé. Vou te falar 2 palavras aqui. E aí você não pode pensar muito. E você já me responde qual que se relaciona mais com a fé. Dessas 2 palavras. Conhecimento e confiança. Escolhe uma. Eu sei que cabe as 2. Confiança. Por quê? Porque eu creio que a fé é você confiar naquilo que você não vê, e sim naquilo que você espera. Está corretíssimo, porque é a referência que a Bíblia dá, está certinho. Mas eu pensando e assim, vivendo o Evangelho,
você me conhece, você sabe quem eu sou. Se eu chegar em você e falar assim, Vivi e Alan, vamos comigo ali, mas onde nós vamos? Não vou falar onde levar, entra no carro aqui, vocês vão ali comigo. Tenho certeza que vocês vão, porque vocês me conhecem. Eu creio que um depende do outro, né? Para chegar na confiança, tem que ter o conhecimento. Então, o nosso papel, o princípio de tudo é fazer a pessoa conhecer Deus. E conhecer Deus não é através de uma religião, não é através da igreja, é através da palavra, não só pregada, mas assim a palavra vivida. Ela é exposta com atitude, com expressão, com olhar, com acolhimento, sentar do lado, o ouvir, o mesmo sem entender, se esforçar e fazer a pessoa pelo menos saber que você está se esforçando para entender o que ela está sentindo, o que ela está pensando. E a partir do momento que ela te conhece, ela vai sentir confiança. E quando ela sentir confiança, você consegue apresentar, ou seja, iluminar, cristalizar a mente dela para que ela conheça a Deus. Né? Não conhecer a igreja, não conhecer uma religião. Porque a grande dificuldade hoje é que as igrejas, os evangelistas, às vezes perdem o foco, achando que evangelizar e converter uma pessoa, muitas das vezes, ela vai até parar de frequentar onde ela frequentava, a religião dela, e vai passar a frequentar a igreja evangélica, a igreja protestante, que prega a palavra de Deus. Mas se ela não for com o entendimento iluminado, ela só vai mudar de grupo. Ela só vai mudar de grupo. Quando na verdade ela precisa ser transformada no entendimento dela. Jesus diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então ela tem que se reprogramar, passar a conhecer a Deus, se relacionar com Deus, aí ela vai descobrir o amor de Deus naturalmente, cada um com a sua experiência, e assim nada pode nos separar do amor de Deus, né? E sim, e assim, pastor, existe alguma ordem cronológica, assim, ou algum procedimento que os internos, assim, esbocem, que você começa, assim, de bate-pronto, falar, agora a palavra está entrando, agora está havendo transformação, ou é muito relativo, cada pessoa, cada indivíduo age de uma forma, e quando você bota muita expectativa, daqui a pouco esfria. Acontece muito. Pergunta. Realmente é uma adversidade, porque são pessoas, né? Pensamentos, são universos diferentes, né? Sim. Cada pessoa é um universo, né? Vou ver se eu consigo responder para você aqui com poucas palavras, que eu falo demais, né? O que acontece? Vamos... Eu vou tentar fazer uma didática aqui. Primeira palavra, assim, que você falou do passo a passo, a primeira coisa é a pessoa conseguir se arrepender. Que é o arrependimento, é o que João pregava, é o que Jesus fazia, às vezes com um olhar, e constrangia a pessoa, de certo modo, que ela conseguia se arrepender. E às vezes não é nem se arrepender do pecado, é se arrepender de estar longe de Deus, sendo que Ele está querendo estar tão pertinho. Então o maior pecado do homem não são esses pecados que a gente classifica e identifica. O maior pecado do homem é estar longe de Deus. E eu tive uma experiência lá no sítio com os internos, como você falou, lá na comunidade terapêutica, na Ação Beneficente Canaã, eu tive uma experiência lá. Eu fiquei sabendo que tinha entrado lá não pode fumar, né? Então entrou um paieiro. Paieiro é fumo, né? Fumo de corda, é a linguagem deles lá do interior. E a gente sabia que estavam fumando e que tinha alguma coisa escondida ainda. Quando eu fiquei sabendo, há anos atrás, a gente revistava, ficava bravo, gritava, sabe? Perdia até a linha, às vezes, né? Mas naquele dia eu orei, fui para casa, falei, amanhã a gente conversa sobre isso, vai dormir todo mundo tranquilo. E eu fui orar e de manhã eu cheguei lá, sentei eles na roda, e eu falei assim, ó, eu sei de alguns que fumou, sei de outros que não fumaram. Eu não quero nem saber quem dos outros que não falou ainda, eu não precisa falar nomes, quem fumou, quem não fumou. Eu vou logo falar uma coisa para vocês. Deus falou no meu coração que vocês já estão perdoados, cara. Eu perdoo vocês. E esse perdão é para que vocês se sintam à vontade para se arrepender.
Então eu já estou perdoando. E a partir de hoje aqui, ninguém vai tocar mais no assunto, ninguém vai condenar ninguém. Eu já estou liberando perdão. A casa, a liderança aqui, e não aceito ninguém falar da liderança. Isso aqui foi Deus que mandou eu fazer e vocês vão ter que se submeter porque é a minha palavra. Eu usei a autoridade que me foi dada e eu disse, ó, vocês já estão perdoados. Só que esse perdão, eu quero que vocês aproveitem, senão vocês vão voltar para o mesmo estado que vocês estavam ou pior. Então o segredo, vocês precisam se arrepender. Então esse perdão é para que vocês fiquem à vontade para se arrepender. Eu fumei, tá aqui, tá ali. Apareceu até o que a gente nem sabia. Então eu creio que o primeiro passo, é a pessoa se sentir à vontade para se arrepender. E às vezes a igreja não consegue fazer isso. Porque a igreja espera a pessoa ter uma atitude que às vezes é um personagem de arrependimento para que ele seja inserido e seja chamado de irmão. Na verdade, a gente tem que abraçar ele como irmão, amar ele de uma forma que ele se sinta à vontade para se arrepender. Não sei se eu fui claro. Sim. Foi? Sim. E assim, em algum momento você... Porque assim, existem os dissabores também, né? Então assim, a gente tá semeando, né? Em um solo meio que a gente também não conhece assim com perfeição. E às vezes, quando a gente imagina que a pessoa realmente está no caminho, existe aquela recaída. E nesse momento, eu sei que você tem uma experiência enorme, né? Então você já sabe que, né, a gente fala até em percentuais, aí, em números, né? 10-1. Eu vivenciei também muito disso, sei como é que é. Mas chega uma hora que dá vontade de parar. Eu acho que eu não posso nem falar o que eu já pensei nas minhas loucuras pentecostais, né? A respeito disso aí. Eu quero que o pessoal, eu sou bem claro, você sabe como eu sou, então eu vou falar para o pessoal do canal, eu quero que vocês entendam e depois ouçam de novo para poder... Não ficar só nessa parte. Eu cheguei a pensar assim, nós vamos consagrar, jejuar, santificar eles, deixar eles, sabe assim, alinhados. E quando eles estiverem assim, a gente põe num paredão e fuzila eles e manda direto para o céu. Na minha mente pentecostal. É claro que eu até falo para eles isso aí, mas isso aí é lúdico, né? Não tem fundamento. Mas vamos lá, falando da recaída, são muitos. E assim, Vivi, são praticamente 23, quase 24 anos servindo a Deus, 22 trabalhando com pessoas nessa situação de rua, adictos, né? Pessoas em situação de vício de drogas. E a gente sempre fez esse trabalho na raça, com amor e dependendo totalmente da espiritualidade, focado naquilo ali, acreditando que é o próprio Deus usando a nossa vida. E às vezes, quando não dava certo, a gente imaginava, tinha duas formas. Ou eu assumo que eu falhei, ou eu falo, o cara não quer nada com nada. Ele não quer nada com nada. Vamos lá. Há pouco tempo agora eu perdi minha mãe, né? Acabamos perdendo a missionária dela, que é a fundadora do projeto lá, tem 6 meses mais ou menos, ela faleceu com Covid. E eu vi a necessidade de fazer um curso, estudar 60 horas, curso pequeno, mas que esclareceu bastante. Mesmo tendo bastante experiência, eu fui entender a dependência química na parte da ciência, né? Que a ciência, Jesus disse que a ciência se multiplicaria, é ele que dá sabedoria para o homem. E eu passei a entender melhor, e muitos, até eu tenho que ser sincero, muitas recaídas, o culpado não foi o dependente químico, foi eu que não tinha preparo para dar sequência, porque não é só ele parar de usar droga, eu tenho que não só pedir a Deus, mas me preparar para transformar o entendimento daquela pessoa e ele entender que não tem cura, mas tem controle. Uhum. Tem como ter o domínio próprio, que é um fruto do Espírito. E eu fui estudar, e com isso eu passei a entender melhor o dependente químico. Eu já olhava com um olhar de amor. E muito bravo quando eu via a recaída. Uhum. Às vezes até com raiva, com ódio, uma mistura de sentimento.
Assim como um pai não bate num filho com prazer, que usa o chinelo ou usa a cinta, ele faz isso errado, mas tentando mostrar a preocupação, o amor que tem, né, para que a pessoa faça. Então esse sentimento a gente tem. E hoje a gente está assim, de uma forma, unindo o que a gente tem de experiência, espiritualidade, e também usando a parte do conhecimento da dependência química. Porque nós estávamos aqui, antes do programa aqui, nós íamos tomar um café, e eu falei que a Vivi e o Alan, eles são adictos. Né? Eles são... sem açúcar. A Vivi está liberta. O Alan pediu, né? O Alan tomou com açúcar, a Tati tomou com açúcar. São viciados em açúcar. É claro que danos, porque todos nós, de alguma forma, acabamos sendo dependentes. Eu era adicto, sabe o que eu descobri estudando, Vivi? Que eu era um viciado em trabalho. Eu não trabalhava pelo dinheiro. E eu vou fazer uma revelação aqui que é muito forte, que tem que quebrar um orgulho meu. Sabe qual que é um problema também? Para você ver que a dependência química, porque tudo é dependência química, ainda que eu não pegue nenhuma substância e ponha no meu corpo, pela boca, pelos olhos, seja lá como for, o que explica uma pessoa ficar viciada em jogatina, se ela não entra nada no corpo dela, substância nenhuma? Mas a dopamina, né? Isso, não é químico? É isso, Vivi. É isso que eu queria dizer, dopamina, ocitocina, são várias substâncias que vão alterar o prazer, né? E gera prazer. E a gente busca isso. E o que acontecia? Eu trabalhava muito, aí prosperava também, porque servindo a Deus, não gasta com aquilo que não é pão. Deus abençoa mesmo. E aí as pessoas falavam, você é trabalhador, cara. Todo mundo me elogiando, e aquilo ali mexia com o meu ego. Aí que eu trabalhava mais ainda. Por outro lado, a esposa falava, cadê meu marido? Para um pouco. Eu cheguei a me machucar no trabalho, e essa minha esposa que me ama, eu, sem a unha do dedão, ela falou, glória a Deus. Só Deus para te parar. Então, quando eu fui estudar a dependência química, eu saí daquele mundo do crack, da maconha, da bebida. E foi para um lado que abrange mais conhecimento e te dá um suporte, né? O suporte é justamente isso. Então, Vivi, e muita gente chega a ir para as drogas por conta de alguns problemas, como eu, que eu era um adicto do trabalho, eu gerei problemas dentro de casa. Se eu não tivesse estrutura e a presença de Deus para administrar aquilo, talvez era um motivo, de repente, meu atrito com a esposa, eu entrar na bebida, entrar nas drogas. Então, a pessoa vai lá, ela fica sem usar droga. Então, ela reduziu o dano, ela parou, ela não está devendo para ninguém, ela não está roubando, ela não está destruindo o corpo, ela está se alimentando bem, dormindo bem. Aí a gente precisa cristalizar o entendimento dela, porque ela vai ter que voltar para a vida real, conhecendo a parte do corpo dela. Porque o grande problema, Vivi, muitos caem também, porque ele fica muito focado na espiritualidade e transfere toda a responsabilidade para Deus. E existe um processo. Então, assim, muito você está me grande. dizendo que não é só Deus, não é só palavra. O que mais tem? Aí que tá. Deus, palavra, sempre. Só que quando sai do tratamento, porque lá é intenso, lá é Bíblia, é oração, é tudo muito intenso. Isso, tudo é terapêutico lá, tudo. A gente passa filmes como vocês, até que vocês começaram esse projeto dos filmes lá, né? Hoje nós temos uma TV lá, assim, abençoada, que é um espaço só para filmoterapia. Então tudo é terapêutico. É um processo que ele tem que dar continuidade, sem ter o pastor, sem ter, de repente, a presença da igreja, porque ele é a igreja, então ele vai se relacionar com Deus. E ele vai buscar sozinho prazer em outras coisas, no esporte, no trabalho. Você entendeu, Vivi? Eu não estou dizendo que não é Deus, é que as pessoas transferem toda a responsabilidade para Deus. Deus, ele disse na palavra dele, se ouvires e quiseres, comereis o melhor da terra. Então, Deus faz. Quando ele pergunta para aquela mulher, para aquele homem, você quer ser curado? Ele diz, quero. Pronto, ficou curado. Por quê? É através do querer, não é do poder. Só que as pessoas, às vezes, eles falam assim, eu quero parar de beber, eu quero mudar de vida, mas ele tem as mesmas atitudes. Davi falou assim, uma coisa pedi ao Senhor e a
buscarei. Senhor, eu quero parar de beber, mas passa no primeiro boteco e fala, põe uma com limão para mim. Quer dizer, ele está pedindo uma coisa e buscando outra. Então, isso que a gente precisa cristalizar, que a pessoa... E falando em cristalizar, eu vou falar só mais um detalhinho aqui que é importante. No mundo espiritual, é que nem a mulher. Eu aprendi isso aí no meu relacionamento com a minha esposa, e eu espiritualizei isso aí. Porque, na verdade, a gente vive... A igreja de hoje, ela tenta espiritualizar as coisas materiais. Outro dia a gente explica sobre isso. Mas, na verdade, o propósito da palavra de Deus é materializar aquilo que é espiritual, porque o mundo real é espiritual. Paulo disse, devemos atentar para as coisas que não se vê, porque as que se vê são temporais, né? E eu, assim, no meu relacionamento com a minha esposa, a Tatiane, Deus usa muito ela. Às vezes eu tinha um lugar para pregar, e ela conversando comigo, fazendo pergunta e tal, e às vezes eu parava assim, nossa, Deus usando ela, dando norte, dando a palavra, revelando. Então a gente tem que estar muito atento a isso, né? Muito atento a isso. Eu cheguei a perder o fio da meada aqui que eu estava, você lembra? Como é ao vivo, fica tranquilo, né? Nós é assim, direto ao assunto. Não, a gente estava falando de uma linha, né? Que eu te perguntei, só palavra, Deus, e o que mais que liberta de verdade? O que mais que liberta de verdade? O entendimento, esse suporte que às vezes faltou, né? Mas você foi recorrer a ensinos, a ciência, e hoje você crê então que para ele estar liberto, então existe assim alguns princípios, né? Sim. A palavra de Deus, ensinamento, né? Primeiro ele precisa querer tudo isso para acontecer, a palavra, o evangelho e uma estrutura para que quando ele saia de lá ele não fique dependente de alguém, dependente de uma igreja, que ele possa, com aquele ensino que ele teve, aquilo sirva de base para ele suportar o que vem aí pela frente. Seria mais ou menos isso? Sim. O trabalho que vocês faziam de fazer a integração, levar vídeo do interno para a família, tentar aproximar a família do dependente, né? No caso do usuário de droga, e que ele já não é mais usuário, né? Ele parou, reduziu o dano. É necessário, muitas das vezes, tratar a família, porque a família está toda doente também. A família está doente. Codependente. E inserir ele de novo lá na família, às vezes, o que é que eu te falo? É quase a mesma coisa que a gente levar e colocar ele dentro da Cracolândia. É difícil, aqui não vai dar para explicar tudo, mas isso eu aprendi e assim, é inquestionável. Porque a família está enferma. É como eu estava falando de cristalizar o entendimento, começamos a falar das trevas, da luz. A pessoa precisa entender a enfermidade dela. Eu sou diabético. No começo foi muito difícil, porque eu não conhecia a doença. Eu não tinha entendimento como tratar ela. Então o dependente químico ele precisa entender que aquilo ali é uma doença. Tanto é que tem CID hoje já, né? Não são considerados somente drogados, são considerados como doentes, né? Um problema de saúde pública, né? Tanto é que a comunidade terapêutica lá, nós trabalhamos com saúde, né? E a pessoa entender a dependência química. Então é um processo que não para nunca, né? E melhor do que aprender tendo as experiências, sofrendo, é melhor aprender vendo as experiências dos outros, ou estudando, ou adquirindo conhecimento para saber lidar com aquilo ali, né? Então, vai muito além de só frequentar a igreja, porque às vezes a pessoa frequenta a igreja, ela acaba vestindo um personagem, não só o adicto, outras pessoas, ele tem é um personagem. Tanto é que tem pessoas que no ambiente espiritual ele é espiritual, mas se ele estiver em outro ambiente, eu não vou citar, vários ambientes, ele vai se moldando, então vai montando personagens, né? E assim, eu creio que não é isso, né? Quando fala transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, uma transformação total. Então, parou de usar droga, reduziu o dano.
falar igual o Zangatubense, chique 10. Já resolveu a pior parte. Agora está tranquilo, mente no lugar, então vamos reprogramar essa mente. Porque eu tenho um relato de pessoas que recaiu no crack porque tomaram uma latinha de Coca-Cola. Nossa. Mas peraí. Existe um período assim para... Então, na minha época eram 9 meses. Mantém ou... 9 meses foi uma coisa que a missionária, Deus colocou no coração dela como se fosse uma gestação. Mas não tem como ser uma regra, né? Muito bom. Tem uns que ficam 1 ano, tem um que está... O Ari está 7 anos e meio lá, ainda em tratamento, né? Mas porque ele quer. Outros ficam prontos com 4 meses, 3 meses. Tem situação, é até importante as pessoas ouvirem isso. Às vezes o cara está trabalhando já, que nem o Elton aconteceu muitas vezes, está numa empresa, está trabalhando, está com a família, ele teve um lapso, acontece. Até 2 anos vai dar uns lapsos. A pessoa tem uma recaída, só que ela está tão acostumada a ficar limpa, ela sentiu tão bem de estar limpo, que vai, assim, usar droga para ela não vai ter o mesmo prazer que tinha antes, né? Então o Elton mesmo, ele teve as recaídas, a gente não precisou internar ele. No começo a gente internou. Agora com o conhecimento, eu falei, não, a gente precisa conversar, cara, a gente precisa entender o que foi esse lapso. Qual foi o gatilho que foi acionado que você não soube lidar. Porque vai internar o cara, vai parar a vida dele, às vezes ele está trabalhando, às vezes ele tem uma empresa, que ele tem um menino lá que tem uma empresa de celular. Não dá para o cara fechar a loja, parar tudo e as pessoas que ele tem que pagar. Mas, pastor, você está preocupado com a parte material? Não. Hoje a gente tem entendimento que dá para tratar. Para de usar droga. Teve a recaída? Teve um dia, 2? Opa, então para, traz ele, conversa com ele e reinicia aquilo ali, ele levando a vida normal. Como eu disse, a pessoa caiu com a latinha de Coca-Cola porque ele fumava o crack na latinha. E aquilo trouxe na memória dele. Entendi. E é uma memória meio que inconsciente. A pessoa nem percebe. E aí, é por isso que tem que reprogramar. Porque ele é enganado por ele mesmo. E qual é uma sensação de quando você enxerga que o usuário está 100% recuperado? A sua sensação? Para a gente identificar? Não. Minha sensação? Meu Deus. Na verdade, a gente sabe que provém de Deus, né? Que não é nosso, a glória é de Deus. Mas você como homem, qual que é a sua sensação? Que você vê alguém recuperado? Deus está aqui, né? Eu me emociono porque eu descobri na minha vida a única coisa que me dá prazer é eu poder participar de alguma forma na vida das pessoas e ver elas se sentir bem. Isso é mais forte que nós. Foi tantas perdas, tanto sofrimento, na rede social diz que as pessoas têm seguidores, né? E quem vive isso aqui tem perseguidores. e assim, não só pessoas, são sentimentos, mas a gente acaba descobrindo, a ocitonina é uma substância que o organismo produz, e Jesus era um dos maiores produtores de ocitonina. Porque é aquilo que quando uma pessoa... Eu vou dar um exemplo para você. Teve um rapaz, ele tomava café com a mãe dele. Sempre tomava um cafezinho com a mãe dele na padaria. Coisa simples, mas... E ele tinha perdido a mãe dele, tinha 3 anos. E ele passou naquela padaria de novo, ele trabalhando, então ele passou naquela padaria de novo, falou, vou tomar um café, mas ele lá triste, tomando café sozinho, lembrando da mãe dele. Triste, mas com aquela recordação boa. Entrou 3 mulheres, 3 senhoras, e ele ficou olhando, e uma lembrou a mãe dele, e aquilo deu um negócio nele, ele já tinha tomado café, ele foi lá, as mulheres lá, ele falou, dá licença, tudo bem, bom dia, eu posso tomar um café com vocês? As mulheres ficou meio assim, né? Eu gostaria de pagar. Assim, e deixa eu explicar para vocês devem estar achando estranho. É que eu tomava café com a minha mãe. Aqui era costume, de manhã a gente bater um papo, tomar um cafezinho. E tem 3 anos que eu perdi ela. E quando vocês entraram, uma de vocês aí me lembrou tanto a minha mãe. Vocês poderiam fazer isso por mim? Uma das mulheres deu a volta, olhou para ele e falou assim, eu perdi o meu filho faz 3 dias. E aquele ambiente, a presença de Deus, a ocitonina, aquilo ali, ele se sentir bem, a
A que perdeu o filho se sentiu bem, as amigas se sentiu bem, o atendente se sentiu bem. Então aquele ambiente liberou a ocitocinina. Então Jesus, o tanto de ocitocinina que Jesus produziu, acho que era de toneladas, né? Então o prazer da vida, que a vida é bem curta, né? É a essência. E se a gente não iluminar o entendimento, eu vou cristalizar, se não cristalizar, as pessoas não vão experimentar isso. Muita gente vai experimentar o que é religião, vai experimentar o que é ser evangélico, vai experimentar muita experiência boa, mas vai se privar do que é o melhor, né? Que é o sobrenatural, que é o que a gente, nessa simplicidade, né? Numa pergunta aqui, você balançou o menino aqui. Então é isso aí, é a razão da nossa vida. Isso aí é a razão da nossa vida. Eu concordo. E assim, para quem está nos ouvindo e nos assistindo, se conhecer alguém que passa por alguma doença como essa que nós falamos, se está em alguma situação difícil, você consegue ajudar de alguma forma? Eles podem entrar em contato? Como que seria isso? A gente consegue sim, Vivi. A gente consegue sim. Eu vou deixar na descrição no canal, tá? Isso. Tanto do núcleo, do sítio. Os contatos. Os contatos eu deixo, mas faz você um convite aí para o nosso público. Nós estamos lá, né? Perdemos a missionária Adélia. Nós estamos lá, esse trabalho, como eu disse, a Vivi, o Alan e outras pessoas saíam para arrecadar alimento, porque a gente nunca se propôs a ser dono de clínica ou de comunidade terapêutica. Nosso foco nunca foi a parte financeira, a recompensa, muito pelo contrário, a gente sempre sentiu prazer em doar, gastar e se deixar gastar, investir em vidas, né? E nós perdemos a missionária, esse trabalho já há 10 anos, nós viemos fazendo esse trabalho na raça e estamos ainda, né? Vamos adquirir conhecimento, vamos ter condições financeiras melhor, mas o que nunca vai faltar é o amor e a dedicação, o empenho para fazer esse trabalho. E lá no sítio Canaã as portas estão abertas. Eu louvo a Deus, teve um menino que teve uma recaída. Eu falo, essa sua recaída, não digo que foi a vontade, mas foi a permissão de Deus. Um terapeuta, assim, um menino muito experiente, né, na área de dependência química. Outros que estão estudando lá, se dedicando, outros se recuperaram lá. Sabe, são pessoas que realmente cristalizou, né, na mente deles, eles estão envolvidos até o tutano lá, né, na obra. Então, lá é uma obra de amor, se você quiser conhecer, depois nós vamos passar aqui para o canal, eu não sei como que a gente vai fazer, com certeza Deus vai ali cristalizar o entendimento dela para uma forma de divulgar, um trabalho de amor, mas de amor de verdade, é um ambiente muito familiar, é um trabalho que eu faço lado a lado com a minha esposa, com as minhas filhas, né, o ambiente do sítio é diferente. E as portas estão abertas. Você que tiver algum familiar sofrendo com dependência química, na verdade eu acredito que quem tem sofre mais do que aquele que está passando pela enfermidade, aquele que está doente, né? A família acaba sofrendo mais, mas a gente pode ajudar sim. E pedir também, aproveitar para todos o público que vai assistir, né, essa programação de hoje aqui, que vocês orem por nós, que nós queremos, né, na cidade de Angatuba lá, abrir um trabalho, como hoje tem o NA, que é muito eficiente. Eu queria até aconselhar você, né, independente da sua fé, da sua religião, procura o NA, Narcóticos Anônimos, o AA, são instituições que estão aí, tem no mundo todo, porque funciona, né? E nós, querendo ou não, nós trabalhamos com 12 passos, porque é o que é reconhecido pelo Ministério da Saúde. Nós temos que trabalhar com os 12 passos. Então, você pode procurar. De repente, você nem precisa chegar ao ponto de uma internação. Dá essa oportunidade para você. Procura o NA mais próximo. Procura. Na internet você vai achar. Na sua cidade, as reuniões. Vai lá, participa, abre o coração. Se sinta à vontade para se arrepender. Sabe, colocar para fora. E eu até me lembrei agora o que eu queria falar para a Vivi, que deu aquela fugida. É que no mundo espiritual, Vivi, o meu sentimento, às vezes, pela minha esposa, às vezes eu não falo. E eu acho que ela sabe sem eu falar. Né? Sim. Aí por que Jesus mandou Pedro falar 3 vezes, então, né? Alguma coisa, a palavra,
o poder da palavra. Então, às vezes, o dependente químico, a recaída dele, ele pensa, vou usar droga. Eu vou usar uma expressão, o diabo dá ideia, né? Fala, o que você acha da gente ir lá na biqueira? Ele enxerga a biqueira, o caminho, e já começa a adrenalina, ele já começa a sentir antes de usar. Só o caminho que ele vai trilhar para a polícia não pegar ele, depois ele conseguir chegar no lugar para usar. Tudo aquilo ali, ele já está sob o efeito da droga sem usar a droga. Então, qual é a receita que eu falo para os meninos? Usa a palavra, sabe? Você está pensando, não tenta lutar só com o pensamento. É como se você tivesse os anjinhos e os demônios aqui, né? Lembra daquele desenho? Um anjinho e um demônio. Só que quando você fala, você dá vida. Vamos imaginar assim que os demônios estão bem vivos aqui, né? Com os seus pensamentos aqui, né? Com a sua luta interior. O maior campo de batalha é a mente. E o anjinho está aqui bem apagadinho. Aí você tenta lutar só pensando, você vai perder. Tem que usar o poder da palavra. Jesus falou que o poder da vida e da morte está na língua. Então você sinto vontade de usar droga. Pensei aqui, vou usar droga. Não vou, não preciso, não quero. Não é isso que Deus tem para a minha vida, eu repreendo em nome de Jesus. Comece a usar a palavra, não, eu tenho uma família. Não é isso que eu quero para mim. Você vai dando vida para aquele anjinho, sabe? Vai dando cores. E aí você consegue vencer. Eu estou ilustrando aqui, mas é para a pessoa, é uma forma da pessoa vencer. Então, é isso aí. Depois, nós queremos pedir oração aqui, que eu estava falando aqui da oração, porque nós queremos desenvolver esse trabalho de atender. É uma parceria com o NA da cidade. Hoje, o que mais tem é alcoólatra na cidade de Angatuba, onde a gente está, que é uma cultura do interior, a bebida, né? Eles começam a beber muito cedo. E o NA lá, você vai lá na reunião, tem 2, 3 pessoas. Mas está cheio de alcoólatra a cidade. Então nós estamos unindo forças lá, porque o nosso propósito é só um. Não é somente levar as pessoas ao conhecimento de Deus e ao conhecimento de Cristo, ao conhecimento da salvação. Porque se ela não tiver sobra, ela não vai conseguir entender isso. Porque tem pessoas que nunca usou droga e se não vigiar, vai passar por essa vida sem entender. Então, primeiro, se libertar das drogas, para começar a reprogramar o cérebro, o relacionamento e se relacionar com Deus. Então, primeiro passo, o arrependimento. Se arrependa do que você está fazendo, da tristeza que você causou, com as pessoas que você ama, e procura ajuda. Deus vai iluminar os seus caminhos. Se for no Sítio Canaã, as portas estão abertas, tá? Pode procurar o canal, né? Porque o canal aqui é um canal direto lá. Porque é Ação Beneficente Canaã. Ação Beneficente Canaã. Perfeito. Resgatando vidas. Nós sempre terminamos, né, a nossa gravação com o convidado ou a convidada cantando um refrãozinho de um louvor, de um hino da harpa. E aí a gente sempre surpreende nosso convidado assim. Mas no gogó mesmo... Eu posso pedir para minha esposa ajudar ali? Pode, dali mesmo, pode. É um refrãozinho, pode ser? Pode. Vamos lá, nós começamos falando disso. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta. Vamos lá. Eu vou ter que cantar de novo. Esposa, você tem que me ajudar. Eu sempre fui um eco no louvor. Na palavra eu sou uma voz. Mas no louvor eu sou um eco. Começa, me ajuda? Vai, pode ir. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. Não lembro mais. Esqueci. Mas é uma vez. Na próxima eu venho preparado, hein? Bom, pastor, obrigada mais uma vez por vocês terem vindo até aqui, terem compartilhado experiências, né, que nós já vivenciamos também com vocês. Nós vamos fazer agora aqui um trato, nós iremos até o sítio logo mais, até para apresentar o trabalho lá da Ação Beneficente Canaã para vocês que estão nos assistindo. Então logo mais nós estaremos indo até lá e trazendo testemunhos de pessoas que agora estão lá, sendo libertos, sendo curados, porque nós temos certeza que o que nós estamos fazendo aqui, trazendo palavra, trazendo testemunho,
vai impactar de uma certa forma vocês que estão assistindo aí, tá bom? Muito Amém. obrigado, pastor, por ter vindo. Eu creio Eu que que terá agradeço. mais convites para vocês. Foi uma bênção tudo isso. E peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, para que nós possamos continuar com o nosso conteúdo. Fiquem na paz. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.